Vamos ouvir a palavra de Deus? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Se você puder abrir, por favor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. E a palavra é sobre uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Diz assim a palavra de Deus: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos me ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu queria ler nessa versão aqui que está melhor. Vamos voltar de novo? Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: oxalá ou tomara que Deus me abençoe e estenda... É a mesma versão, não é? Estenda os meus termos, me livre do mal. Deus me abençoe, alargue as minhas fronteiras e me livre do mal. Estou procurando essa versão, que é a revista atualizada. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Fala comigo assim: Deus concedeu o que ele pediu. A pergunta de hoje é: do que consta, irmãos? O que significa dizer que eu tenho uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Quem quer ter uma vida abençoada? Todos nós. Não é? Todos nós queremos uma vida abençoada. Queremos prosperar naquilo que colocarmos as nossas mãos. E Jabes dá clareza para a gente, e sempre que eu tiver a oportunidade, nessas próximas terças-feiras que a gente ministrar, eu quero falar sobre isso. Uma vida abençoada passa por perceber o Deus que quer abençoar. Ou seja, Deus quer estender a mão sobre nós, Deus quer nos abençoar. Nós é que muitas vezes não entendemos esse caminho da bênção e saímos da bênção. Deixamos a bênção. A gente tem a expectativa que a bênção de Deus nos acompanhe, não é? E tem até uma música: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Mas eu tenho a impressão que é um pouco diferente disso. Sou eu que acompanho a bênção, eu que me coloco debaixo da bênção, eu que sigo o fluxo da bênção, eu que ando debaixo da bênção. Como Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for comigo. Se a tua bênção não for, eu não vou também, Jesus. E aí tem para a gente uma chave que a gente precisa se dar conta dela e perceber com muita firmeza. Deus não vai onde a bênção dele não pode ir. Se Deus não tem como te respaldar em algo, é melhor que você não vá. Vá somente aonde a bênção de Deus possa ir. Amém, queridos? E a primeira coisa que Jabes ensina a gente é que uma vida abençoada consta de uma fé que, ainda que fincada na história, ela projeta a minha vida para além dessa minha própria história. É a primeira coisa. Presta atenção que a mãe de Jabes provavelmente teve um parto difícil. Eu não sei se existe parto fácil. Né? Eu nem ouso falar desse negócio. Né? Porque a gente tem uma dorzinha e a gente já passa muito mal, não é verdade? Se você casou com um homem que tem problema com dor, que é mole para dor, você diz assim: você não aguenta nada, fique feliz porque você casou com um homem. Não é? Porque é verdade, a gente tem dificuldade de lidar com a dor. Não é? O pastor Guto, a gente tem que orar, né? Tá de cama o menino, né? Está com a febre, né? Tá assim arriado desde que voltou do retiro. Os adolescentes quebraram com ele lá, né? O que vocês fizeram com o pobre do menino, né? Mas, assim, é engraçado que uma coisa simples para a gente, não é? Para a gente, porque parece que o homem tem mesmo dificuldade com a dor. As mulheres têm mais resistência
a dor. A gente tem facilidade com outras coisas. A gente enfrenta uma afronta com força. A gente enfrenta um ato de desrespeito. É mais fácil para a gente. A gente meio que toma uma posição de coragem. A gente diz assim, não vai passar por cima de mim, não. Você pode ser grande, mas não é dois, não é? Estou falando não de enfrentamento físico, mas de situações que aparecem, né? Mas mulher já tem muita dificuldade com isso, não é? Um desrespeito, uma afronta, fere, dói na alma, não é? E é assim, graças a Deus, Deus nos fez diferente e Deus fez tudo certo, não é, irmãos? Amém? Graças a Deus. Mas o fato é que o parto foi muito difícil, porque ela diz assim, porque eu tive no meio muitas dores. E por isso, ele recebeu esse nome. O nome de Jabes podia ser traduzido assim, menino difícil de nascer. Menino dolorido. Pense num menino difícil de nascer, é esse aqui. Todo mundo, na hora que chamava ele, você deu trabalho para sua mãe, né, menino? Menino nascido num parto difícil. Você já pensou que nome é esse? Não é? Tem pior na Bíblia, né? Jacó, por exemplo, significava ladrão, usurpador. Porque no Antigo Testamento, as pessoas, na cultura oriental, ainda hoje, tinham o hábito de dar um nome que correspondesse à situação. Então, o parto foi difícil, o garoto vai levar esse nome para a vida inteira. Não é? Jacó nasceu agarrado no pé do irmão, é usurpador, queria tomar o lugar do irmão. E ele cresce ouvindo esse negócio. Ô, usurpador, vem cá, usurpador, vem ali. Então, sabe? Você já recebeu um apelido que você não gostou? Quem já recebeu um apelido que não gostou? Já recebeu? Já? Vai contar para a gente? Não. Ah, que isso, velho. Você já teve? Eu fui chamado desde menino de doutor. Né? Eu nunca me tornei doutor, mas porque eu usava óculos. Minha mãe me arrumava assim, feito o Maurício, né? Mauricinho, todo mundo me chamava de doutor. Quando eu falei que ia ser pastor, as pessoas assim, mas o senhor vai fazer outra coisa, né? Mas você vai fazer outra coisa, né? Interessante. Como que o nome e a condição que você é gerado tem o poder de impactar a sua vida. O ambiente que você é gerado tem poder de impactar a sua vida. E nós, muitas vezes, crescemos refém desse ambiente. Sabe? Eu vou te dar um exemplo. Não é? Por exemplo, eu morei numa cidade onde o adultério é uma coisa comum. E é muito natural que um homem tenha duas mulheres. É mais do que adultério, é praticamente bigamia. Não é? É quase que natural. Nesse mesmo lugar, né, era comum a agressão física. A gente está entrando aí no mês da mulher. Nesse mesmo lugar era natural. Eu já vi um homem batendo numa mulher no meio da rua e uma turma aplaudindo. Você imaginar que tragédia. E os filhos crescem vendo aquela miséria. E acaba, às vezes, repetindo. Não é? E nenhuma mulher nasceu para apanhar. Amém, irmãos? Diga aí para o teu irmão assim, nenhuma mulher nasceu para apanhar. Fala para ele. Nenhuma mulher nasceu para apanhar. Ela pode até querer te bater, tu aguenta. Mas apanhar, não. E você, minha irmã, já que eu falei no assunto, se isso acontece com você, procure ajuda. Não se submeta à violência, não, porque não é plano de Deus isso para a sua vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? É muito sério esse assunto. É muito sério. Nenhum tipo de violência. Nem verbal, nem física, nem sexual, nenhum tipo. Não se submeta, porque não é plano de Deus para a sua vida. Mas é interessante que Jabes, apesar de ter nascido com esse nome, com esse estereótipo daquele filho que nasce no meio a muita dificuldade, ele aspira por coisa melhor. A oração dele não corresponde com a realidade que ele foi gerado. E a primeira coisa, e o primeiro aspecto de uma vida abençoada,
é essa onde eu percebo que a bênção de Deus, a provisão de Deus, a fé em Deus, pode me levar a um padrão de vida, a uma condição de vida infinitamente melhor e superior àquela que o meu momento histórico, que a minha família, que o meu ambiente me deu. Sabe? Às vezes, os nossos pais, na melhor das intenções, e não é comum, mas às vezes acontece, eles criam para nós, na melhor das intenções, tentando provocar um ambiente seguro, criam para nós um ambiente limitador. Quando dizem assim, você não vai dar certo, quando você diz assim, olha, estou vendo, você não passa disso. Às vezes, na hora da raiva, acaba dizendo, você não vai sair disso, você não vai resolver. Um amigo, uma pessoa, que coloca um limite sobre a sua vida. E diz a você assim, você só chega até aqui. Jabes entende o seguinte, não é a condição do meu nascimento, não é a minha condição histórica, não é a minha condição financeira, não é o meu sobrenome, não é a minha conta bancária, não são os meus talentos ou a falta deles que determinam até onde eu posso chegar. Quem determina onde eu posso chegar é o Senhor, e nele eu coloco a minha confiança. Amém, queridos? Isso precisa ficar firme no nosso coração. Nós precisamos crer mesmo que Deus é Deus, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos, e não há nada nessa terra que possa impedir o Senhor de me levar num lugar mais alto, a não ser eu mesmo. Porque se eu quiser, e diga comigo assim, o Senhor quer, eu vou viver e experimentar o melhor dessa terra. Amém, queridos? Você precisa escolher isso. E aí eu já vou para o segundo item, quando o texto começa dizendo assim, e olha que não é Jabes que está falando, é o narrador que escreve crônicas, que diz assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Diga para o irmão que está do teu lado assim, seja mais ilustre que os seus irmãos. Fala para ele. O que é isso, pastor? Não é? O que é isso? Estranho, né? Parece que a gente está instigando a concorrência, não é? Não é? É estranho, parece estranho. Mas o que está no coração de Jabes é o seguinte, Jabes foi mais excelente do que seus irmãos. Jabes entendeu que a sua vida tinha um propósito. E aí ele apontou a sua vida para o propósito de Deus. Você está entendendo? A excelência de vida não é conquistada por quem tem mais capacidade. Não é conquistada por quem tem mais recursos. A excelência é conquistada por quem tem mais disposição de buscar uma vida excelente. Entendeu? Você quer ter uma família excelente? Quantos querem ter uma família excelente aqui? Quantos querem ter uma família mais excelente que a família dos seus pais? Eu quero. Porque meu pai me criou para isso, para ser melhor do que ele. Para errar menos do que ele. Você está entendendo? Para ir mais longe do que ele foi. E ele já foi muito mais longe do que os meus avós. A excelência, o crescimento, o avançar faz parte dessa relação com Deus. Mas se eu quero ter uma família excelente, eu preciso fazer o quê, irmãos? Investir na minha família, não é verdade? Se eu quero que meus filhos sejam excelentes, eu tenho que investir na relação com os meus filhos. Se eu quero ter um casamento excelente, se eu quero ser um profissional excelente, eu vou investir. Se eu quero ser um crente excelente, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ler a palavra, eu vou estar procurando me aperfeiçoar, eu vou desejar, eu vou buscar, eu vou trabalhar por isso. E sabe quando a gente consegue fazer isso? Quando isso tudo é para adorar ao Senhor. Enquanto isso é um mero desfile de vaidade, onde eu quero ser melhor do que o outro vira problema, o outro vira empecilho. Mas quando eu quero ser o melhor, porque eu tenho recebido o melhor daquele que está acima de todas as coisas,
tudo que eu faço é para agradar o coração de Deus. Eu vou servir a Deus melhor na minha família e vou investir na minha família, porque a minha família é um presente de Deus. Então, eu quero que minha família vá bem, eu vou orar pela minha esposa, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha casa. Eu quero crescer no meu trabalho, porque, olha, é aqui que Deus me dá o pão, então eu vou abençoar meus patrões, eu vou abençoar a minha empresa, eu vou abençoar os meus funcionários, eu vou abençoar os meus colegas de trabalho, porque ninguém trabalha sozinho. Eu quero que a igreja, eu quero adorar a Deus através da minha vida espiritual. Então eu vou ser disponível, eu vou ajudar, eu vou somar, eu vou sonhar junto, porque eu quero agradar o coração de Deus com essas coisas, porque foi Deus que me deu essa igreja, foi Deus que me deu esse irmão. Olha para o irmão aí e fala para ele assim: Deus colocou você na minha vida, varão. Olha aí, Deus colocou, te vira, né? Foi Deus que colocou você na minha vida e eu na tua vida. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Isso é um negócio tão sério, irmãos, tão sério, que toda vez que eu vou receber alguém aqui que vem de outra igreja, e a gente recebe muitos irmãos, e não tem problema isso, mas eu primeiro checo se tem algum problema mal resolvido lá na outra igreja e incentivo o irmão a resolver. Porque se ele estiver saindo de uma igreja com um problema mal resolvido, ele não vai conseguir nunca se estabelecer aqui. Ele vai carregar esse problema para o resto da vida. E ele nem sai de lá, nem entra aqui. Porque você não pode romper a aliança que foi feita por Deus sem a permissão de Deus. Entendeu? Não tem jeito. É igual casamento, não é? Como é que você vai terminar o que começou no altar sem a bênção daquele que estava no altar? Entende? Então, ser abençoado por Deus e buscar a bênção de Deus é buscar uma vida de diferença mesmo, de fazer diferença, de ser excelente. Houve uma época que contratar crente era bom, mas hoje, dependendo do lugar que você for, na entrevista de emprego, se você falar que você é crente, o pessoal não te contrata. Porque tem crente aí que chega no trabalho, põe o pé na cadeira e diz assim: eu sou filho do rei, sem vergonha. Sem vergonha, não quer trabalhar, ainda coloca a culpa em Jesus. Chega atrasado, não tem compromisso. É verdade. Na hora do telefone fica no zap com os irmãos, não, é para obra. Obra é nada, agora é hora de trabalhar. Está cheio disso aí, gente. Não é? Entende? Então, assim, a gente precisa fazer uma escolha de vida. Eu quero ter uma vida excelente. Quantos querem ter uma vida excelente aqui? Essa foi a vida de Jabes. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E por que falar disso, irmãos? Porque é assim. Você vai descobrir, se você der uma olhada aqui na igreja, aqui, olha, dá uma olhada à sua volta. A média de idade aqui é 30 anos, a média de idade. A gente tem pessoas aqui de 15 até 70, mas o grosso está de 20 a 35. A média de idade que essa igreja cresce, e todo mundo é bem-vindo, não é? Mas você vai olhar que tem várias gerações aqui representadas. Várias gerações representadas aqui. Eu tenho 41. E o pessoal diz que a igreja normalmente cresce na medida da idade do pastor titular. Então está chegando muita gente da minha idade aí, nessa faixa, não tem problema. Mas você vai olhar que tem gerações representadas aqui. Você vai olhar os que são da igreja há muito tempo, que muitos da sua geração se perderam. Se você olhar para a sua história, para os seus amigos de turma, de escola, de sala, de rua, você vai ver que muitos deles já estão, você que está casado há muitos anos, já perderam o casamento. Você vai olhar que muitos deles não se realizaram profissionalmente. Sabe por quê? Porque o padrão da nossa sociedade é a mediocridade. O padrão é estudar para passar. O padrão é trabalhar só para ter um emprego, garantir as contas. Esse é o padrão.
Mas o padrão dos céus é muito diferente desse. Não é por acaso, não é por acaso que os países mais desenvolvidos do mundo têm a ver com essa herança de fé. Mesmo que hoje apostataram da fé, mas a base foi cristã. A base foi uma base do Evangelho de Jesus. Entende? Você vai em países de fundo não cristão, e onde não houve um avivamento, que há muitos deles, há exceções também, há muita miséria. Porque o padrão está muito abaixo daquilo que Deus sonhou. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa sim conformar com uma vida medíocre e dizer assim, eu vou ter uma vida excelente. Quantos creem nisso aqui? Quantos creem? Eu vou ter uma vida excelente, porque uma vida excelente alegra o coração de Deus. Quantos querem alegrar o coração de Deus aqui? A terceira coisa, ajuste a sua vida de oração para os seguintes alvos. Quem tem vida de oração aqui? Deixa eu ver. Quem ora a Deus? Você ora a Deus? Se você ainda não tem vida de oração, você precisa começar, querido. Porque sem oração não tem vitória. Não tem. E oração não é ficar repetindo para Deus um mantra. Não é isso. Oração é se aquietar na presença de Deus. Oração é dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, me ensina a orar, Jesus, direciona a minha vida, me mostra o caminho. Olha, Jesus, eu estou com essas situações aqui. Qual é a palavra do Senhor a respeito disso? O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Oração é isso. Oração não é ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, não, viu, irmãos? Não é, porque Ele sabe melhor do que você o que é para ser feito. Você pode dizer assim para Deus, Deus, eu estou pensando nisso, o que o Senhor acha? Só que às vezes a gente não quer ouvir a opinião de Deus, né? A única resposta que a gente espera é, pode fazer, meu filho. E às vezes Deus não vai dizer isso. Aí Deus não fala nada, porque Ele está vendo que você não está pronto para ouvir. E eu já ouvi a bobagem desse nível, assim, do irmão que disse assim, pastor, como Deus não falou nada, eu entendi que era para eu decidir o que era para fazer. Vontade de dar uma coça. Porque às vezes o não ouvir nada tem a ver com uma indisposição minha de ouvir. Deus está falando, mas eu só ouço o que eu quero ouvir. Entendeu? Só o que eu quero. É igual aquelas caixinhas de promessa, que são uma bênção, porque só contém a palavra de Deus. Né? Ou então aqueles irmãos que lêem a Bíblia no modo dedutivo. Você conhece o modo dedutivo de ler a Bíblia? Conhece? O sujeito abre a Bíblia, leia, e aí põe o dedo assim. Aí uma exortação diz assim, isso não é para mim não, isso é para o pastor Hélio. Não, deixa eu mudar. Aí vira, aí chega, vai prosperar nessa terra, diz assim, eita, Deus está falando comigo. Não é? Se você não tiver disposição para ouvir a Deus, querido, você vai ficar enganando a você mesmo, sabe? Isso é antigo. Isso é muito antigo. Nos tempos de Jeremias, enquanto Jeremias advertia que era vir a guerra, fome, se eles não se arrependessem, os falsos profetas só diziam assim, vai ter paz, vai dar tudo certo. Para com isso. Jeremias está maluco. Olha aí, nós vamos gozar de paz. Profetas. Só que eram falsos. E Jeremias ficava angustiado, porque ele dizia, meu Deus, toda vez que eu falo a tua palavra, eu sou envergonhado, porque todo mundo zomba de mim, ninguém acredita na palavra que eu digo, mas era a palavra de Deus, só que era uma geração que tinha se tornado dura de coração e indisposta de ouvir a voz de Deus. Então, se você quer ser abençoado, você precisa desenvolver uma vida de oração. Além de você ter uma fé que te leva para além da sua própria vida, além de você buscar a excelência, você precisa de uma vida de oração. Oração é relacionamento. E o texto diz assim, e Jabes orou, tomara que o Senhor me abençoe. E o que é ser abençoado por Deus, irmãos? Tomara que Deus ponha a sua mão sobre mim. Tomara que Deus me dirija. Querer a bênção de Deus é querer a direção de Deus.
Ter a bênção de Deus não é ter a aprovação de Deus, é ter a direção de Deus, é ter a mão de Deus direcionando a sua cabeça. E não é como quem faz com um fantoche, é como quem te orienta, é como quem te direciona e diz assim: meu filho, está vendo? Olha, esse caminho aqui não é bom, esse é melhor, vamos nesse. Meu filho, ó, isso é bênção, irmãos. A gente acha que bênção é sorte, não é? Por isso tem até crente jogando na loteria aí. Não, Deus vai me abençoar. Vou jogar, vou pegar assim, o dia de hoje, o número 7, porque na Bíblia 7 é perfeição. Aí dobra 7, faz 14, vai dar melhor ainda. Já, o pior é que está jogando no bicho ainda. Fala assim: miseriqueima. Miseriqueima. Né? Bênção não é sorte, irmãos. Bênção é a poderosa mão de Deus orientando a minha vida e dizendo aonde eu devo andar e aonde eu não devo andar. Tem uma boa maneira de você saber se você está debaixo da bênção ou não. Você pergunta assim: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Será que Jesus estaria aqui onde eu estou agora? Será que Jesus estaria falando de fulano igual eu estou falando? Será que Jesus estaria vendo esse filme que eu estou vendo? Será que Jesus ia gastar esse tempo todo vendo essa novela do inferno? O que Jesus faria no meu lugar? Você quer ser abençoado? Ore assim: me dirija, Senhor. A segunda coisa é: me livres do mal. Porque posso te dizer uma coisa, irmãos? O mal, ele não tem poder sobre a sua vida. Fala assim: o mal não tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Não tem poder. Mas eu preciso ser livre do mal. De que forma que eu sou livre do mal? Eu sou livre do mal na medida que eu discerno o mal. Entendeu? Porque ninguém quer o mal, desde que você saiba que o mal é mal. Sabe qual é a estratégia de Satanás mais usada nos dias de hoje? É fazer com que o mal pareça bem. É por isso que os super-heróis estão tudo virado. Os super-heróis hoje são tudo vilão. Os heróis hoje é tudo gente com a vida toda bagunçada. Não é? Eu vi uma série, vi inteira a série, chama Os Legendários. Pensa gente quebrada, eram os caras que iam resolver o problema do mundo, da história e do universo. Um era assassino, outro era ladrão, o outro era um pior que o outro. Mas você sabe que ao longo da série os caras foram ficando bons aos meus olhos. Estava torcendo por eles, uma série da Netflix. Estava torcendo por os caras. Tinha tudo de ruim no meio deles, mas a série quer me convencer que eles são os heróis legendários, são lendas vivas. É isso. A máxima do nosso tempo é fazer com que o mal pareça bem. E muitas vezes nós somos enganados porque a gente aceita essa indução. Se eu quero ser abençoado, eu preciso orar e dizer assim: Deus, me livre do mal. Me mostre o mal. Revela o mal aos meus olhos. Eu tenho um negócio com Deus porque eu acredito muito na orientação do Espírito. E eu já lido com gente há muitos anos, né? Eu saí de casa para estudar com 17 anos, então isso já tem 24 anos quase, que eu saí para estudar. Então eu lido com gente desde lá. E Deus me deu o dom de discernimento espiritual. E é dele, não sou eu, é dele. E, irmãos, eu bato o olho. E ou testifica aqui ou não testifica. E quando não testifica, eu não vou em frente. Pode ser assim, uma árvore de Natal, arrumadinho, enfeitado, tudo bonitinho.
Mas se não bateu aqui, se o Espírito não testificou, estou fora. Estou fora. E pela misericórdia de Deus, eu posso até me enganar, irmãos, mas pela misericórdia de Deus, até onde a minha memória alcança, na maioria das vezes, o discernimento estava correto. Com o tempo, a verdade se mostrou. Sabe? E eu sou tão grato a Deus. E eu não confio isso em mim. Porque para mim esse discernimento não é meu. Vem da comunhão com Deus. E é uma coisa tão necessária. Todos nós, a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. A gente tem que buscar discernimento espiritual, irmãos. Para que quando o diabo vir com a ciranda dele, com as mentiras dele, sabe, com a safadeza dele, você vai olhar e vai dizer assim, sai de reto, Satanás, porque a minha vida é do Senhor. Entendeu? Você não vai gastar seu tempo com a agenda do inferno. Você não vai gastar seu dinheiro com uma agenda do inferno. Você não vai gastar a sua vida com uma agenda do inferno. Você vai viver o plano de Deus para você. E é por isso que Jabes ora e diz assim, ah, Senhor, tomara que o Senhor me livre do mal. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me livre do mal. E alargue as minhas fronteiras. E aí deixa eu terminar. Eu quero terminar falando sobre isso. O que significa alargar as fronteiras? Alargar as fronteiras significa crer que eu sirvo a um Deus infinito, todo-poderoso, que está acima de todas as coisas, e que tem um propósito para mim, que está me tirando daqui e quer me levar até aqui. Então, um espaço que Ele abre para mim aqui hoje não é definitivo. Fala com o teu irmão assim, a única condição que você vai ficar para sempre é a eternidade, é a vida com Deus. Porque todo o resto muda. Todo o resto muda. Os amigos mudam, o lugar de trabalho muda. Não é isso? Por exemplo, eu tenho, e é tudo com honra, a gente é grato a Deus. Meu primeiro discipulador, o pastor Lutero, é uma bênção, é um homem de Deus que eu carrego, aposentou-se agora, eu quero trazê-lo aqui, não é? Está morando na roça, sossegado agora, não é? Como que esse homem me abençoou? E me abençoa até hoje. Deus fala com ele a meu respeito. Deus revela coisa para ele que ainda não tinha sido revelada para mim. E Deus usa da vida dele poderosamente. Mas ao longo da história, Deus acrescentou outros discipuladores na minha vida. Eu continuo honrando o pastor Lutero, ele é uma bênção para mim. Mas Deus já me acrescentou outros. A minha vida está em constante mudança, porque eu aprendi que Deus tem sempre algo novo para me mostrar e para me ensinar. O problema é que às vezes a gente começa a caminhar, a gente começa a aprender de Deus, e a gente tem pressa em fechar o circo e dizer assim, pronto, agora entendi, é isso. Não, calma. Caminhe mais um pouco. Ande mais um pouco. Busque mais um pouco. Vai vivendo de acordo com o que você já alcançou. Mas continue olhando para o alvo. Vá para frente, seja aberto para crescer. Diga assim, Deus, alargue as minhas fronteiras. Deus, eu quero entender os teus propósitos. Deus, eu quero entender os teus sonhos. Deus, eu quero andar na tua luz, eu quero andar na tua presença. Queira crescer, alargue as minhas fronteiras, Senhor. Sabe por que a gente não faz isso, irmãos? Porque o lugar que a gente conhece é confortável. Fala para o teu irmão assim, o lugar que você já conhece é confortável. É confortável. É muito confortável. Crescer dói. Entendeu? Mudar, meu Deus, mudar é uma luta, não é? É uma luta. Mas Jabes diz assim, eu não vou crescer a troco do meu pulso. Eu vou crescer porque a mão do Senhor está sobre mim. E Ele me leva a caminhos novos. Então a primeira coisa é o seguinte, mesmo que o seu nome seja Jabes, ou seja, mesmo que você nasceu em meio a muito sofrimento, você pode desejar mais da parte do Senhor. Amém? A segunda coisa é o seguinte, queira ser excelente. Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Em terceiro lugar, desenvolva uma vida de oração, onde você aprenda sobre bênção, discernimento e crescimento. Vida abençoada passa por essas coisas.
essa não é a última palavra. Talvez seja o princípio de uma vida abençoada. Uma vida debaixo da mão de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria fazer alguns apelos aqui hoje. Eu quero insistir que você venha terça-feira que vem a partir das 5 horas, porque será um espaço de crescimento. Se você não consegue chegar às 5, chegue às 6, mas chegue. Faça esse investimento em você. E eu vou pedir a alguém, Cissa, você pode me ajudar nisso, minha filha? Ter uma mesinha ali com papel, para que quem desejar se inscrever para terça-feira que vem possa dar o nome e já te pagar, ou se não puder pagar agora, pode dizer assim, não, pode contar com o meu nome, para a gente preparar o café para você. Porque se você não disse que vem, como é que eu vou fazer o café para você? Eu prometo que eu não vou fazer o café, viu, passarinho? Alguém vai fazer, não é? Então, né, Fátima? Então, deixa seu nome ali com a Cissa no final do culto. Mas eu quero fazer 3 apelos hoje. Eu quero fazer o primeiro apelo para pessoas que reconhecem, que são gratos a Deus pela sua história, mas reconhecem que a sua história tem te travado, sabe? Você está com dificuldade de romper com os limites que a tua história te impõe, que o seu momento atual te impõe. Eu citei aqui a violência doméstica, né? Na maioria das histórias, o agressor um dia foi vítima. Na maioria das histórias. E tanto a vítima precisa de Deus, como o agressor precisa de Deus. Precisa de mudar de vida. Viu a mãe apanhando, apanhou, foi abusado. Entendeu? Normalmente é assim. Esse é um dado difícil da história. Não estou falando só para isso. Há outras situações difíceis. Você que se desanimou, você que foi tão frustrado pelos seus amigos. Tem uma coisa mais difícil do que ser traído por amigos, por pessoas que a gente ama. E você resolve não acreditar mais em ninguém. Você diz, eu não vou acreditar mais em ninguém. Agora chega. Cansei. Se decepcionou com um amor, com uma pessoa que você amou profundamente. Um namorado, um noivo, um marido, uma esposa. Decepcionou com seu pai, com a sua mãe. Meu Deus, essas são as decepções mais difíceis de lidar com elas. Com seu líder, com o pastor. É muito difícil lidar com esse tipo de decepção. Então, o primeiro apelo que eu quero fazer é por pessoas que precisam romper com a sua história. Para viver a história que Deus tem para você. Então, se você precisa romper com a sua história, eu quero te convidar a sair aqui e vir ao altar de Deus. Pode vir chegando. O segundo apelo, pode chegar. Se você quer romper com a sua história, pode chegar. Quer viver uma nova história na presença de Deus, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar também por você que se acomodou, sabe? Você perdeu o pique, a empolgação, e você passou a esperar pouco da vida. Você não busca o excelente, você não sonha mais, você não busca coisas mais altas. Porque você diz assim, tá bom. Você quer sonhar com coisas excelentes, eu quero convidar você a vir ao altar. Dá um pulo aqui, vamos orar. Sonhe com coisas excelentes. E o último apelo é para quem quer voltar a esse lugar de comunhão com Deus, onde Deus revela a sua vontade para você. Você quer resgatar sua vida de oração. Você quer pedir a bênção de Deus sobre todas as coisas que você faz. Você já não ora tanto mais. Você já não busca mais a presença de Deus. Seu coração se esfriou. Vem para cá, vem para o altar. Nós queremos orar pela sua vida. Vem aqui, querido, vem. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração, por favor. Senhor. Como é difícil para nós admitir essas coisas. Como é difícil para a gente admitir essas coisas. Lidar com essas realidades.
é tão complexo para a gente. Mas nós cremos na bênção do Senhor. Nós cremos firmemente no cuidado, no favor do Senhor pela nossa vida. Ah, meu Deus, nós estamos aqui como ovelhas que o Senhor ama, como ovelhas que reconhecem o chamado do Senhor, como ovelhas que dependem do Senhor e do Senhor somente. Meu Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por acomodar com uma vida aquém da Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Nessa noite nós te dizemos o seguinte: nós queremos a Tua bênção. Nós queremos, Deus, ir além da nossa história. Nós rompemos com uma história de miséria. Nós rompemos com uma história limitante. Nós rompemos com uma história que diz aonde a gente pode, aonde a gente não pode ir. Nós rompemos com isso em nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, que a nossa vida, o nosso coração é do Senhor Jesus. Nós iremos aonde o Senhor quer que a gente vá. Nós viveremos os Teus sonhos para nós. Nós viveremos os Teus propósitos para nós. Nós temos fé para isso, porque a Tua palavra nos dá fé. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E sobre esta palavra nós dizemos sim à história de Deus para nós. Sim aos sonhos de Deus para nós. Sim aos projetos de Deus para a nossa vida. Ah, Senhor, nós queremos ter uma vida excelente. Nós não nos conformamos com nada que não seja excelente, porque nós servimos a um Deus excelente, um Deus extraordinário, um Deus que opera maravilhas. Então, se há enfermidade na nossa alma, cura, Jesus. Cura-nos, Pai. E abençoa-nos, livra-nos do mal e alarga as nossas fronteiras, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor e em Tuas mãos depositamos a nossa fé, em o nome de Jesus. Diga comigo assim: eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha história, me levar a um lugar excelente, me abençoar, livrar do mal e alargar as minhas fronteiras, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está perto de você, em nome de Jesus. Diga para ela e creia. Vamos cantar essa canção?